E aí o neto disse assim, não temos um tema esse ano. Maria, não temos um tema. Beleza, Deus, o que eu falo? Eu tenho pensado, eu quero sempre trazer alguma coisa que Deus tem falado ao meu coração, que tem feito no meu coração, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem, a gente só pode repartir aquilo que a gente recebe. E uma das coisas que eu fiquei pensando em vocês é assim, o que pode atrapalhar o crescimento da vida? Onde é que vocês podem tropeçar agora? Sobre a centralidade de Cristo eu vou falar amanhã. Perder a centralidade de Cristo seria o maior desastre dessa igreja. Mas tem um outro desastre silencioso, que ele não é visto, mas que pode derrubar essa igreja. Porque se ela derruba você, a igreja não é esse prédio, vocês já sabem disso. A igreja não são os programas maravilhosos que vocês têm. A igreja não são as viagens missionárias que vão acontecer. A igreja somos nós. A igreja é você. E tem uma coisa chamada emoção, que pode derrubar você. Tem uma coisa chamada maturidade, que pode derrubar você. Tanto aqui na igreja, como na sua vida pessoal. Quando é que a gente tem algum problema? Quando as nossas emoções começam a oscilar demais. E aí a emoção acaba sendo um tropeço para a gente. E ela tira a gente da rota. Você já sentiu assim? Você já sentiu coisas que ninguém falou, mas você sentiu. E aquilo fez você se ausentar de um ambiente ou de uma relação. Já aconteceu isso com você? Muitas vezes. Né? Não é o que dizem, mas é como você se sente. Emoção é uma coisa que precisa ser levada a sério. E Paulo, quando estava escrevendo para as igrejas do começo, os nossos primeiros irmãos, ele fala de dons espirituais, ele fala de amor, mas ele fala de emoção. Ele fala de maturidade, ele fala do sentir. Eu quero ler um versículo para vocês, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o verso 11. E a gente vai falar, eu quero nessa tarde, falar sobre emoção, cuidando das suas emoções, porque se você não cuidar das suas emoções, do que você sente, das suas emoções, das suas relações, essa igreja que é maravilhosa, que está fazendo um trabalho belíssimo, que está alcançando gente, que está sendo diferente, que está mudando a história, ela pode tropeçar. Ela seria um desastre isso acontecer. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, diz assim, quando eu era criança, eu falava como criança, eu sentia como criança e pensava como criança. Agora que eu sou adulto, parei de agir como criança. Vocês estão quase se tornando adultos. Não, é uma criança que está virando adolescente. 6 anos está indo aí, daqui a pouco é que igreja 6 vira por 3, né? É quase 18. É uma igreja que está alcançando maturidade rápido, que está alcançando lugares diferentes, projeções diferentes. É a Pop Store e o Pastor Gato, que agora tem cabelo, meu. Né? Até cabelo o cara tem. Então, Deus está fazendo um milagre. E isso pode ser, beleza, se a emoção não acompanhar essa história. Se a sua emoção, a sua curva, eu costumo dizer assim, a curva do ministério vai. Se a curva da emoção não for, você se quebra. Você vai no ministério, vai acontecendo, vai fazendo. É o Ricardinho ali na missão. Beleza, tal. Daí a curva da alma não vai. Mariana não está tão feliz com aquilo, os filhos não estão juntos, ele perdeu o brilho nos olhos, ele está se sentindo, eu vou falar de alguns sentimentos que podem derrubar essa igreja, e aí daqui a pouco, cadê o Ricardinho? Olha, o Ricardinho foi substituído, cadê o Ricardinho? Nunca mais a gente ouve falar do Ricardo. Vê o Giba tocando aqui com 75? 76 anos, a vida inteira fazendo isso, feliz, com brilho nos olhos, escrevendo partitura na hora do intervalo, isso aí é o exemplo para a gente. Né, que não perdeu a emoção, não perdeu a paixão, não se perdeu no meio do caminho. Nem a igreja da Renascer tirou ele do caminho. Uma benção. E hoje eu estou assim, Sidney sincerão, né? Quando eu estou assim lá na igreja, o pessoal assim, nossa, pastor, hoje chegou Sidney sincerão. Está falando tudo. Mas pensar, sentir... Falar, sentir, pensava como criança. Fala, sente, pensa. Você age, você sente, você pensa como criança. Mas agora que eu sou adulto, eu penso, falo e sinto como adulto. Eu cresci. Vamos falar das emoções. Uma coisa que eu gosto de pensar é o seguinte, as suas emoções, olha que interessante, elas têm uma força na sua vida, no seu dia de hoje, muito maior do que você imagina. O seu coração, aquilo que você sente, é tão mais importante do que o que você imagina. Olha o que diz Provérbios, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
Uma outra coisa, as memórias, elas são extremamente poderosas. Aquilo que você viveu na sua vida é extremamente poderoso. É tão poderoso que ela pode ser um diploma para você, mas pode ser uma armadilha. Essa igreja, a gente já fez um curso de Celebrando a Restauração aqui. Eu falei com eles ontem sobre isso, de retomar. E esse ano eu retomei com força o CR. A nossa igreja hoje tem mais ou menos 1000 pessoas fazendo grupo de passos. E eu, Sidney, pastor titular da igreja, estou liderando um grupo de homens, fazendo passos toda segunda-feira, das 20 às 22 horas, revisitando a minha história. Acabei de escrever meu inventário semana passada. Fui para um retiro de silêncio e solitude fazer uma revisão de vida. Vocês acreditam que eu consegui ficar 3 dias sem celular e em silêncio? E escrevi 68 páginas sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque a minha história, ela pesa mais no dia de hoje do que eu imagino. Quando eu olho para a minha infância, para a minha adolescência, quando eu olho para a minha juventude, quando eu olho para o que a pandemia fez na minha história, a gente vai minimizando. Então é importante prestar atenção na emoção. A sua saúde emocional, isso é outra coisa. A gente está num lugar super consumista. Você compra um monte de coisa, tem shopping, tem outlet, é tudo barato. Tem carro, que sonho de consumo, né? Quando você pensa andando num BMW M60, não sei daqueles que pensa para você. Aí você anda num Tesla. O Tesla é a versão moderna do BMW, né? Beleza, você pode comprar tudo, mas tem uma coisa que você não compra. Sua saúde emocional. Não tem preço. Não tem preço. O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes, nem na terra do tio Sam. A gente não compra sabedoria, a gente não compra emoção. Sidney, mas o que compõe a minha emoção? Quem gosta de bolo de pote aqui, brasileiro gosta de bolo de pote, né? Então tem o bolo de pote. É você pensar na sua emoção, é como um bolo de pote. São 3 camadas. A primeira camada é o seu DNA. Isso já veio com você, você não escolheu. A segunda camada da sua emoção é a sua história de vida. Muita coisa você também não escolheu. E a terceira camada da sua emoção é o seu dia a dia, o que aconteceu hoje com você. Aquela fala que você ouviu hoje sobre você. Então, esse ingrediente, esses ingredientes, a sua história, a sua personalidade, seu DNA, a sua história, o seu dia a dia, isso compõe quem você é emocionalmente. A pandemia mostrou as pessoas agressivas. Não, a pessoa já era agressiva. A pandemia tornou a pessoa depressiva. Não, a pessoa já era depressiva. A pandemia me fez começar a beber. Não, você já tinha um DNA de alcoolismo na sua história. Simplesmente você ficou mais fechado, veio o inverno, acendeu a lareira, em vez de tomar uma taça, 2, 3, você começou a tomar 2 garrafas, porque o seu corpo já pedia aquilo. Então, a nossa emoção é composta disso, e ela está ali. Puxa, Sidney, então eu preciso reprimir as minhas emoções? Como é que a gente lida maturamente, com maturidade com as emoções? Eu quero dizer para você, não é reprimindo as suas emoções. Para você lidar com as suas emoções, você precisa sentir as suas emoções. Eu costumo dizer que dor para passar, você precisa sentir. Né? Dor curada vira força. Mas sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar, já dizia o poeta Fagner, se não me engano. Fagner 1:1. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. É isso! Então você precisa sentir. Olha que interessante. Sabe por que você precisa sentir? Porque a dor, para passar, precisa ser sentida, porque as emoções não são estáticas. Eu costumo dizer o seguinte, gente não é Lego. E aqui tem a Legolândia maravilhosa. Você vai lá, está do mesmo jeito, né? Está tudo bonitinho. Só que gente não é Lego. Você encaixa e não fica encaixadinho. Gente é massinha. Massinha é o dia que dá um calor, ela amolece. O dia que está frio, ela resseca. E você junta e o negócio desmonta. Então, a gente precisa prestar atenção nas dores, na emoção, senti-las, porque você tem esse movimento. E é interessante que esse sentimento não é uma opção. O que fazer com o sentimento é uma decisão. Então, você precisa sentir as coisas. Você precisa ficar com o seu radar ligado, não ter medo de sentir, não ter medo de admitir, não ter medo de falar. E aí tem todos os passos de um programa de recuperação. Mas, aí o que você vai fazer com isso? É uma decisão. Olha que interessante. Jesus foi o cara que sentiu todas as emoções. Nossa, mas ele era Deus, mas ele é Deus que habitou entre nós, se fez homem. Nós vimos a sua glória. Ele não pecou, mas ele sentou nas nossas cadeiras. Ele sentou na cadeira de filho, ele sentou na cadeira do injustiçado, ele conhece as nossas dores, ele levou sobre si as nossas dores. Pelas suas feridas nós somos curados. Ele foi ferido. Ele é o servo sofredor.
que a sua dor tira a nossa dor. Mas olha como Jesus lidou com a emoção. Primeiro que ele chorou. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles, e Jesus chorou. Quando ele viu o seu amigo morto, quando ele viu a dor do amigo, ele chorou. Jesus sofreu angústia. Olha os piores sentimentos, um mix de emoção aqui. Jesus passou por angústia ali no jardim do Getsemane. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se e disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus deprimiu. Quando o pecado da humanidade chegou perto dele, estava chegando a hora. Tristeza mortal. Jesus ficou indignado. Também quando ele chegou no templo, ele virou a mesa. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras aos que vendiam pombas e não permitia que carregasse mercadoria pelo templo. Ele virou a mesa, sacudiu a toalha e ele disse, aqui vocês não vão fazer nada disso. Jesus sentiu compaixão. Quando saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muita coisa. Sabe esse negócio de chegar no Haiti e ver a dor daquelas pessoas? Foi Jesus, ele também sentiu. Compaixão, indignação, ele sentiu tudo que a gente sente. E Jesus fez o que a sua vontade não queria fazer. Pai, ele admitiu que ele não queria. Pai, se possível, afasta, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita minha vontade, mas a sua vontade. Nossa, se Jesus admitiu que ele estava sendo contrariado, sabe aquela história? E aí, não, eu não admito ser contrariado, eu agora estou numa fase da vida que eu só faço aquilo que eu quero. Você está louco, perdeu a sanidade, você está doente. E precisa prestar atenção na sua emoção, porque você fica doente mesmo. A gente vai ficando doente e não vai percebendo. A gente vai ficando doente, criando os nossos códigos de ética e não vai percebendo. E a igreja, a religião, a fé, é um negócio... Deixa o cara da luz maluco, né? Eu fico andando. A fé é uma coisa doida para você mascarar isso. O verniz religioso, ele é muito polido para mascarar esse tipo de coisa. A sua história, às vezes, de família, você é uma pessoa super educada, e às vezes a sua super educação é um baita de um verniz para você esconder a deterioração da sua emoção. E aí você não percebe isso, você acostuma com isso. E existe uma pessoa real, que é aquela que você conhece, que Deus conhece, que a sua mulher conhece, que o seu marido conhece, e quem conhece você conhece, mas existe aquela que todo mundo vê. Qual das duas você traz para a igreja? Qual das duas se apresenta diante de Deus? Qual das duas é que lidera a igreja? Qual das duas pastoreia essa igreja? Eu tive que fazer essa pergunta para 2 pastores da minha equipe esse ano. Quem são vocês? Porque os que eu conhecia não são os que eu estou vendo. E isso pode atrapalhar a sua vida, pode atrapalhar a sua família, pode atrapalhar o reino de Deus. A gente acabou de ouvir do reino de Deus. A gente hoje de manhã foi encorajado que Deus tem coisa nova para nós. A gente foi encorajado e várias pessoas vieram aqui dobrando seus joelhos e se consagrando a Deus. E eu acredito em tudo isso que aconteceu aqui hoje. Mas a nossa emoção, você pode sair daquela porta e virar uma chave, e virar uma outra pessoa, e passar tudo isso aqui. Sabe aquele dia da conferência que foi maravilhoso? Aí você vai ser como Paulo, dizendo assim, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. E aí você se atrapalha. Como é que funciona a nossa emoção? O anseio da alma é muito interessante. Tem um desenho, acho que tem um quadro grande que vai aparecer. Será que ele aparece? Vamos ver se dá certo. Tem? Você tem aí, Tiago? Tinha um iceberg, um negócio grande. Emoções destrutivas, não destrutivas, isso aparece nesse negócio? Eu acho que não vai aparecer aqui, né? Não tem aí? Não tem. Mas é mais ou menos assim, só para você entender como é que funciona a sua emoção. Existe uma ansiedade crônica na sua vida. Por exemplo, uma ansiedade crônica comum de brasileiro nos Estados Unidos. Tem documento ou não tem documento? Isso é uma ansiedade crônica. É uma ansiedade crônica que você fala assim, estou falando com advogado, não estou falando com advogado. E é interessante que isso aqui pega quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem é milionário, quem não é milionário, quem é missionário e quem não é milionário.
pega todo mundo. Então você tem uma ansiedade crônica. Essa ansiedade crônica vai fazer brotar em você alguns sentimentos. Insegurança, por exemplo. Essa insegurança pode te levar para um caminho destrutivo ou pode te levar para um caminho construtivo. O caminho destrutivo, você fala assim, bom, eu não tenho documento, então eu vou virar mais hipócrita ainda do que eu já sou, e aí eu vou tentar ficar amigo da Érica, porque ela conhece uma advogada XY que vai me dar um documento tal, que vai fazer não sei o quê, e aí eu vou conseguir. E aí você começa a se comprometer. E aí você, que nem gostava muito da Érica, chegou perto dela. E aí você começa a vender sua alma, a sua integridade. E aí você começa a fazer qualquer negócio. Caminho destrutivo. Ou um caminho construtivo. Deus me trouxe para cá, vou ficar aqui até o dia que Ele quiser. Se Deus quiser que eu fique, Ele vai abrir a porta. Se Deus não quiser que eu fique, é porque Ele tem um lugar melhor e Ele vai me levar para um outro lugar. Mas aqui eu não vou atrapalhar minha vida, nem vender minha integridade por causa de uma coisa chamada Estados Unidos. Porque o melhor lugar do mundo não é os Estados Unidos. O melhor lugar do mundo é onde Deus coloca você. Percebeu como a nossa ansiedade crônica ela pode levar para um lado ou para o outro? Mas também tem uma ansiedade crônica na família. A sua história. Alguém aqui hoje foi, falando de autoestima, foi o Brad. O Brandon ou o Brad, um dos dois falou de manhã sobre autoestima. Kendall começou a falar sobre isso, depois eu ouvi o Brad mencionou de novo. Então você tem um problema de autoestima. Você, quando era criança, você era uma pessoa brilhante, mas o seu pai não valorizava estudo. Então você tirava 10 na prova, chegava em casa, tirei 10 na prova. O que você ouvia? Não fiz mais que obrigação. Olha como isso é comum na história da cultura brasileira. Não fez mais que obrigação. Então você cresce com uma autoestima ruim. Porque, puxa, estudo, que era uma coisa legal, você se esforçou, tirou 10. E aí o seu pai, a sua mãe olha para você, você não fez mais que obrigação, você só faz isso na vida. Então você tem um problema de autoestima, isso gera em você um gap, gera em você uma ansiedade crônica. Toda vez que alguém elogia alguém perto de você, você se sente menos. Já aconteceu isso? Eu, numa equipe de pastores, Érica, era muito interessante. Eu chegava domingo, por exemplo, o Vini pregou. Puxa, Vini, que bonito, seu sermão domingo foi muito legal. Aí eu tinha um membro da equipe que acabava e ele falava assim comigo, Sidney, por que você não gosta quando eu prego e gosta quando o Vini prega? Eu disse, mas eu não falei isso. Ele falou, não, quando você elogia o Vini, eu estou ouvindo assim, ele prega bem, mas você não prega. Mas eu falei, mas eu não disse isso, mas eu ouço isso. Porque ele tinha uma ansiedade crônica que era autoestima, baixa autoestima. Então, qualquer elogio perto dele pode levá-lo para um lugar ruim. Aí, puxa, eu elogiei o Vini, então, na verdade, eu estou deselogiando ele. E eu deselogio ele começa a ficar com raiva do Vini. Aí ele já começa a não fazer o trabalho dele. Daí ele não quer mais participar dessa equipe. Daí ele tem um pensamento catastrófico. Eu tenho que ir embora dessa igreja. Já aconteceu isso com você? Onde é que está a raiz disso? Autoestima baixa. Mas o caminho construtivo. Eu sei que eu tenho um problema de autoestima, meu pai me depreciou muito, mas a minha identidade não é meu pai, minha identidade é Cristo. Eu sou um filho amado de Deus, em recuperação das minhas debilidades de autoestima, mas toda vez que eu venho alguém me depreciar, eu lembro quem eu sou. Sou sal da terra, luz do mundo, comprado por um alto preço. Essa é a sua identidade. Então você vai regulando a sua emoção. A emoção funciona assim. Você vai regulando a sua emoção a partir da sua história, dos sentimentos, ou você vai regulando a sua emoção a partir do que Cristo pensa e tem para você. Por que eu estou falando tanto disso? Olha que interessante. Tem 2 textos do Henry Nouwen. Quem não leu ainda Henry Nouwen, vale muito a pena você ler esse cara. Ele era um padre católico, homoafetivo, que trabalhava com pessoas deficientes mentais. É nesse ambiente de não valorização, de não ter prestígio, que ele começa a experimentar Deus profundamente. E algumas coisas que ele escreve, eu tenho lido, tem uns livrinhos dele de liderança, agora pequenininho, líder do século XXI. A gente já estudou com a equipe, eu estou estudando de novo com um grupo, a gente precisa pensar. Mas olha o que ele diz. Jesus revela-nos o amor de Deus para que a sua alegria seja a nossa, para que a nossa alegria seja completa. A alegria é a experiência de saber que somos amados incondicionalmente e que nada, doenças, falhanços, quebras emocionais, opressão, guerras ou mesmo a morte pode privar-nos desse amor. É frequente descobrirmos a alegria no meio da tristeza. Eu recordo os tempos mais tristes da minha vida como sendo oportunidades em que tomei maior consciência de alguma realidade espiritual muito maior
que eu próprio uma realidade que me permitiu viver a dor com esperança. Atrevo-me a dizer, a minha angústia foi precisamente o lugar onde encontrei a alegria. Seja como for, nada acontece automaticamente na vida espiritual. A alegria não é algo que acontece assim, sem mais nem menos. Temos de escolher a alegria e continuar a escolhê-la todos os dias. É uma escolha baseada no conhecimento de que encontramos em Deus o nosso refúgio e segurança de que nada, nem sequer a morte, pode nos separar do amor de Deus. E aí você vai regulando a sua emoção. Quando você lê Salmo, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, dele eu recebo ajuda, o meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Participar de uma comunidade, de uma igreja cristocêntrica, é um santo remédio para a sua emoção. Esses dias eu levei um psiquiatra para falar com a nossa igreja sobre saúde mental. Ele diz assim, uma das maneiras de você lidar com a sua saúde mental é levantar e vir para o culto domingo. Quanta coisa nós já cantamos aqui hoje, que já mexeu com a nossa emoção. Quantas palavras nós já ouvimos aqui hoje, que já mexeram com a nossa emoção. Quantos abraços você já deu e recebeu aqui hoje, que já mexeu com a sua emoção. Até quem não gosta de abraço já foi abraçado hoje. Até quem está meio arisco já foi abraçado hoje. Isso desmonta você. Isso deixa você aconchegante. Por que eu estou falando tanto de emoção? Olha que interessante. Porque vocês precisam fazer escolhas. E esse momento aqui da vida, aí eu quero voltar para a igreja agora, é um momento bonito. Vocês vivem chorando, né? Coisa linda, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez. E Deus vai fazer mais coisa. Deus vai fazer mais coisa. Só que Ele precisa encontrar vocês maduros. Ele precisa deixar essa emoção dessa turma aqui madura. Sabe por quê? Vocês podem correr o risco de ter construído com uma mão e desconstruir com a outra, e desconstruir com o seu coração. Que tipo de sentimento pode brotar em você que destruiria essa igreja em, não sei se em 6 meses, mas menos até? E eu quero quebrar, isso aqui não é nenhuma palavra, isso é só uma reflexão. Isso não vai acontecer, é uma vacina do tio. O tio chegou e trouxe vacina. Primeiro sentimento é competição. Estamos competindo. Você pode competir com você mesmo. Você pode competir com o tênis da pastora. Você pode competir com a igreja do lado. Você pode competir com o cara que está sentado, que o líder de grupo de vida que é o seu. Você pode competir. Segundo sentimento, você se sentir desprestigiado. É muito interessante. Eu gosto de ver o grupo inicial aqui. Cadê o japonês? O japonês da Polícia Federal, o Moisés, depois vem a Marie, depois vem o Kleber. Tem uma galera aí, que eu chego e fico procurando. Cadê eles? Sabe por quê? Os estudos falam que o grupo que começa uma igreja não fica nessa igreja quando ela cresce. Tomara que isso não aconteça com vocês. Sabe por quê? Por causa do desprestígio. Quando era 50 pessoas, vocês eram 10% da igreja. Todo mundo conhecia vocês, vocês conheciam todo mundo. Com 500, vocês já não são mais 10%, vocês são 1%. Com 5.000, vocês vão ser 0,1%. E fala assim, e o prestígio? E aí a pastora que jantava com vocês lá no Burger Fight todo domingo, ela não consegue mais, porque primeiro ela já vai estar morta, ela vai falar uns 5 cultos no domingo. E aí os amigos que construíram começam a se sentir desprestigiados e deixam de ser amigos. E eu já passei por isso, gente. A nossa igreja está completando 15 anos esse ano. E nós passamos por todas essas fases. Então eu estou falando com vocês alguma coisa que Deus já tratou conosco. São 15 anos, graças a Deus, a igreja está lá, está viva, está de pé. Mas teve gente que adoeceu no processo e não avançou. Competição, desprestígio, vaidade. Vaidade. Tem uma outra coisa que é eu tenho direito. A Espanha, vocês sabem que a Espanha era um país horrível, né? Quando você estava lá, ela estava lá embaixo, eu acho. Depois ela começa a virar. A Espanha basicamente virou com cooperativismo, com trabalho livre e essa construção coletiva. E aí isso levantou a Espanha, fez ela um país ali ibérico de alto nível. Depois, os caras que construíram a Espanha, nós temos direito, a gente quer ser CLT de novo. A gente é cooperativismo, mas a gente quer ter 13º. Não, cooperativismo não tem 13º.
É trabalho. Então, mas a gente tem direito. E a Espanha começou a decrescer de novo. Depois veio aquele crash de 2014 e a Espanha está no que está hoje de novo. Ela é ruinzinha hoje, né? Por isso que nós precisamos ir para lá, para ajudar ela a ficar boazinha. Mas porque eu tinha direito. Uma outra coisa é exigência, eu começar a fazer exigências. Aqui vocês não têm problema de estacionamento. Lá na igreja era assim, eu quero parar aí dentro porque eu sou da diretoria da igreja. Não, mas a gente não quer que você pare aqui dentro. A gente quer que você pare fora. Eu, Sidney, pastor, paro o carro fora para dar espaço lá dentro para a mãe que vem com 4 crianças, para o idoso que vem. Né? Não, mas eu tenho exigências. Uma outra coisa é a questão da autoestima. Eu já falei aqui. E um outro sentimento é insegurança. Estou me sentindo inseguro. Que tem a ver com desprestígio, mas insegurança. Você já ouviu assim, os rumos da nossa igreja. Tem gente que parece que é o defensor da Guarda Nacional. E aí eu estou preocupado com os rumos da igreja. Que rumo? É o rumo que eu não dou mais o rumo. Então eu oro pelos que começaram, eu oro por você que chegou. Porque é interessante, quem está chegando, você aceita qualquer negócio. Você é o cara mais gentil do mundo. Porque você quer pertencer. Depois tem a segunda fase, que você vai começar a trabalhar. Primeiro você quer pertencer, então beleza. Você abraça, o Giba toca cello, você acha maravilhoso. Ele vira cambalhota, você acha também. Está tudo certo. Depois você começa a trabalhar. E depois, a terceira fase é o seguinte, por que a pastora falou do tênis dela? Eu não concordo. Aí o tênis da pastora, estou dando tênis, que foi o último exemplo, né? Vira o seu, depois do Vida Coffee dessa semana na sua casa, a hora que a Érica foi embora, você fala com a sua melhor amiga, o que você achou do tênis da pastora? Aí você fala, não, da pastora eu não falo, que é falar de Deus, maldito aquele que fala do ungido, toca no ungido. Aí você não fala da pastora, aí você fala da conferência. Pô, conferência, hein? O que você achou da conferência? Aquela semente do diabo assim, que transforma em oração, não é fofoca, é ruim. Aí você começa a virar um crítico. E isso, sabe o que é isso, gente? Isso é doença. Doença da emoção. Porque é isso que faz você deixar de ser leal. É isso que faz você perder o primeiro amor. É isso que faz você perder o brilho nos olhos. É isso que faz você perder a alegria de servir. É isso que faz você negar todo esse evangelho que a Érica ficou 40 minutos explicando para nós aqui. Por uma coisa chamada emoção. Como é que você lida com isso? 9 minutos. Primeiro, uma pessoa emocionalmente madura, ela não é dominada pela sua carne, mas dominada pelo Espírito. Quando vier um sentimento, você fala assim, não, isso é minha carne, eu não quero ser dominado pela minha carne, eu sinto, mas eu rejeito, Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, sopra sobre mim, toca sobre mim, tira qualquer coisa que possa atrapalhar a minha comunhão com o Senhor, a minha alegria de pertencer ao corpo, a minha alegria de amar as pessoas. Amém, irmãos? Porque vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito com E maiúsculo, que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Tudo me é permitido, nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Olhei o Instagram da vida, não tem nenhuma foto minha lá, estou super chateado. Aliás, eu já olhei, tem uma minha, fiquei super animado. Doente do mesmo jeito, entendeu? Quem ficou animado está doente, quem ficou desanimado está doente. Você basear a sua alegria nessa conferência por uma foto no Instagram, você diminuiu muito a conferência. Não deixe nada, não deixe a sua carne dominar você, mas o Espírito. Como que você lida emocionalmente, maturamente, com maturidade com a sua emoção? Sinta todas as emoções, mas não fique refém dos seus sentimentos. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências do pecado. É interessante, eu falo assim, não sintam ódio. Não guardem ódio. A gente sente. Sente raiva, sente indignação, sente ciúmes, sente tudo. Põe na mesa. Eu acabei de fazer 55 um mês atrás. Nem isso, eu acho. Acho que um mês atrás. Que dia é hoje? É, menos de um mês atrás.
E uma das coisas que eu estou conversando comigo mesmo, e com Deus e com as pessoas que estão vendo perto de mim, é assim, gente, eu não quero ter relacionamento hipócrita com ninguém, é tudo na mesa, combinado? Vamos pôr o peixe na mesa, vamos limpar o peixe, vamos lavar o peixe, vamos temperar o peixe, vamos cozinhar o peixe, e depois a gente come o peixe junto. Não vamos jogar peixe fora, não vamos deixar ele deteriorar, e não vamos ser hipócritas uns com os outros. Viver o evangelho de verdade. Uma pessoa madura, ela entende que a sua emoção não é sua vida. Sua vida é Cristo e a sua emoção é uma oportunidade de ver o poder de Cristo se manifestar na sua vida. Olha que interessante, emoção redimida. Olha o que Paulo falou aos Filipenses: eu aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma pessoa emocionalmente madura, ela aprende com a sua dor e se torna um instrumento de cura na vida de outra pessoa. Gente, não tem jeito, a vida machuca. Viver é difícil. A vida machuca, mas Deus cura. E dor curada vira força. Quando eu sou fraco, eu me torno forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Puxa, passei por uma dificuldade, tive um problema em casa, tive um problema com o próprio governo, tive problema. Sai desse negócio, porque o seu lugar não é a sua dor. O seu lugar não é o deserto é o lugar da dor. Mas o seu lugar, a gente ouviu falar sobre a vida de Cristo hoje. A vida que Cristo planejou para nós é outra. Então, saia desse lugar e a sua vida é Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E uma pessoa madura, ela aprende com a sua dor, e o verso de Paulo aos Coríntios: temos esse tesouro em vasos de barro, a presença de Cristo, a vida dele, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não somos abandonados, abatidos, mas não destruídos. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. E tem uma última coisa que eu quero, nesses 5 minutos, isso aqui daria uma conversa, especialmente com líderes, com todos vocês, mas 1 hora de conversa a mais aí. Liberte-se dos seus pecados recorrentes. Para lidar com a sua emoção, todos nós temos pecados recorrentes. E a gente precisa prestar atenção nisso. O pecado recorrente, ele vem sem você esperar, porque ele está em você. E a gente precisa aprender a numerá-los, identificá-los, fugir deles. Alguns deles aqui. Todos nós temos um medidor de culpa quebrado. Livre-se disso. O que é um medidor de culpa quebrado? Foi a Paulinha. O Neto me chamou para uma conversa, porque eu não fui muito legal com ele no domingo. Mas foi por causa do Vini. Eu não tenho culpa. Esse medidor de culpa quebrado, sabe onde ele foi quebrado? Lá em Gênesis 2, Gênesis 3. Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Não fui eu. Foi a mulher que o Senhor me deu. Puxa, mas... Não, mas olha, mas foi a mulher. E aí os dois, quebrou dos dois, porque eles se esconderam. Lembra que quando eles perceberam que eles estavam nus, eles se esconderam. Então, medidor de culpa quebrado. Cuida disso. Isso envolve a maneira como você lida com culpa. Jogar a culpa para o outro. A sua mulher vem te mostrar um monte de coisa. Você fala assim, não, isso é você. Você vira o jogo, você é manipulador. Você vira o jogo e começa a dizer que é ela. E ela tem que ficar quieta. E ela fica oprimida. Ela tem que ir lá no Vida Coffee. E a Érica faz a terapia dela. Para ela poder voltar para casa e olhar nos seus olhos e tentar mais uma vez, mais 2, mais 3. Então, homens, ativem os seus medidores de culpa. Para de jogar culpa para sua mulher. Mulheres, parem de jogar culpa para os seus filhos. E os dois parem de jogar culpa para a igreja. Segunda coisa, bezerros de ouro. Do que você deve se livrar? Bezerros de ouros ocultos dentro de nós. Vocês lembram lá no Monte Sinai? Que Moisés foi com o povo, e tinha um cara chamado Arão. Quem era Arão? Ele era irmão de Moisés. Era um dos 2 caras que ficavam segurando o braço de Moisés quando Moisés cansava. Então era um cara super perto dele, né?
Arão era perto, irmão do cara, e Moisés sobe no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Quando ele desceu, o que tinha acontecido? Eles tinham construído um bezerro de ouro. Por quem? Por Arão, pelo irmão. Mas eles inventaram um bezerro de ouro? Não, o bezerro já estava dentro deles. Cuidado com os seus bezerros de ouro. Eu tenho os meus. Tem alguns aí dentro de você. Pede para Deus dissolver esses bezerros de ouro. Seja eles quais forem. Seja quem colocou isso na sua vida. Mas não deixe que os seus bezerros, não construam os seus bezerros de ouro. Não deixe que as suas emoções construam os seus bezerros de ouro. Livrem-se disso. São desejos inconvenientes que você alimenta dentro de você. Uma outra coisa para você se livrar dessa falta de posicionamento tem a ver com a sua incapacidade de resistir à pressão social. Hoje a gente está numa sociedade confusa. Então não vou me posicionar porque não vai ser legal, porque eu perco a amiga, porque não sei o quê. Não, posiciona. Posiciona, porque isso pode derrubar você. Qual outra coisa? Líderes convenientes. Procura líderes, tem gente que é assim, procura líder que só quer ouvir o que ela quer ouvir. Eu estou na vida com, enquanto a Érica fala o que eu gosto, enquanto o Neto prega o que me aconselha. Mas o Neto falou um negócio que não gostei muito. Mas aí a Érica também falou lá no Vida, mas aí o Moisés subiu um dia e também dirigiu o culto, eu não gostei muito. Mas a Marie, que é tão doce, também falou, e para mim não está dando. Como é que você está se sentindo? Daí você chega para a sua melhor amiga, como você está se sentindo na vida? Porque eles não falaram o que vocês queriam ouvir. E isso é um pecado recorrente que está dentro de você. Você só quer ouvir gente que quer falar o que você quer ouvir. Para você crescer, presta atenção nisso, você precisa ouvir gente que te exorta, que te contraria, mas que tem um compromisso sincero com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Prestar atenção nisso. Vou caminhar mais um pouquinho para terminar. Glória mal empregada. Não dê espaço para outra pessoa na sua vida que não seja para a glória de Deus. E aí você começa a seguir o fulano, e o Beltrano, e o coach A, o coach B, o coach C, método X, método Y, método Z. Só siga uma pessoa, Cristo. Quando você segue Cristo, você não vai se decepcionar. Qualquer outra pessoa humana, inclusive esse que vos fala que você seguir, eu posso decepcionar você. Glória trocada. Não abra mão de servir e honrar a Deus em tudo. Isso vai abrir um caminho para o sobrenatural, enquanto o oposto te fará regredir as suas dores e mazelas. Gente, quando a gente olha para Deus, o céu se abre. Mas quando a gente começa a olhar para a gente, o céu se fecha. Pequenos enfeites, a sua tolerância aos pequenos erros. Isso aqui dá. Isso é um problema, um pecado recorrente que você precisa se livrar. Isso aqui dá, isso aqui não dá. Isso aqui tudo bem. E a gente é brasileiro, tem uma coisa boa chamada jeitinho brasileiro, que é maravilhoso, a gente se adapta em qualquer lugar, mas é péssimo, porque a gente acaba se enrolando. Obstinação. Livre-se da obstinação, que é isso, uma pessoa de dura serviço. Ninguém fala assim comigo. Já teve esse sentimento? Está pensando que você está falando com quem? De vez em quando eu lido num ambiente de classe média alta, lá em São Paulo, né? De vez em quando aparece algum manezão, alguma manezona. Você está pensando que você está falando com quem? Claro que comigo eles não se metem a besta. Mas a Kátia, ela é muito low profile. E a Kátia agora, ela é professora do Mackenzie, é minha esposa. Vocês vão conhecê-la aqui. No domingo que vem a gente vai estar aqui passeando. E a Kátia, ela cuida agora do berçário. Ela voltou para o Kids, ela está cuidando também do berçário, porque a gente tem 3 netos, interesse pessoal, né? E às vezes uma pessoa, na Target aconteceu isso, uma pessoa foi buscar a criança lá com ela e tal, e estava meio brava, deu uma bronca na menina que estava, na esposa do Fernando, que estava cuidando. Aí a esposa do Fernando ficou bem indignada, e chamou a Kátia. Ela, beleza, a Kátia acomodou a madame com as crianças dela e tal. Como é seu nome? Ela disse assim, eu sou a Kátia, a esposa do Sidney. Nossa, a mulher não tinha onde enfiar a cara. Ela não reconheceu que ela estava falando com a Kátia, mas ela não podia falar daquele jeito com ninguém. Então, cuidado para você não ficar com isso na sua história. Também se livra dos ciúmes de Deus. Provocar, alimentar e dar subsídio ao ciúme de Deus. Você se sentir apto para exercer a justiça de Deus. Não, Deus é meu pai, eu tenho autoridade, sou embaixador e eu represento Deus aqui. Cuidado. Você não é Deus, você é filho de Deus. E se sentir mais do que você deveria ser é um problema. E por último, a negligência espiritual. Desprezar armas que você tem à sua disposição para vencer. Oração, palavra, dependência de Deus. Não para você emocionalmente amadurecer.
Não coloque ênfase nos seus problemas e nos maus comportamentos, mas coloque ênfase nas disciplinas espirituais que vão te conectar com Deus. Jejum. Eu gosto que vocês são assembleano, pentecostal, batista, renovados. Aqui tem de tudo, né? Mas independente do nome dessa igreja, todo mundo deveria jejuar aqui. Porque tem demônio que só sai com jejum e oração. Amém, irmãos? Todo mundo aqui deveria ter disciplina de oração. Porque a oração é falar com quem resolve. Às vezes você procura um amigo, irmão, você esquece de orar. Ora, porque quando você ora, você fala com quem resolve. Leia a Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia é palavra. A Bíblia limpa o seu coração. Palavra que vai colocar você no eixo. Palavra que vai te levantar e vai te abençoar. Que a vida faça 6, 16, 26, 36, 66. Eu não vou estar aqui, acho que nos 36 eu já não estou aqui mais, né? Mas que vocês façam muitos anos, mas saudáveis. Muitos anos sem construir bezerros de ouro. Muitos anos se amando. Muitos anos se perdoando. Muitos anos saudáveis para a glória de Deus. Que Deus abençoe a vida em nome de Jesus.